para avançar por esse caminho, eu quero te apresentar algumas chaves da maestria que vão te auxiliar na sua trajetória. A chave número 1 é a instrução. Você não precisa sair por aí pesquisando novas maneiras de fazer as coisas, estudando feito um louco, tentando reinventar a roda. Procure ler bons livros, procure ler alguns artigos de pessoas que têm autoridade no assunto na internet, ou até mesmo frequentar alguns cursos. E uma das coisas mais importantes é você ter alguns mentores na área que você pretende desenvolver, porque isso vai encurtar o teu caminho. Isso vai evitar que você desperdice tempo e que você cometa alguns erros que muitas pessoas já cometeram e que agora você tem disponível todo esse conhecimento, toda essa instrução para te orientar durante esse caminho. É muito importante que você busque continuamente o conhecimento, a instrução, a orientação, porque dessa forma você vai evitar muitos erros lá na frente e desperdício de tempo e recursos. A chave número 2 é a prática. Não adianta você se encher de instrução, de conhecimento e você ser um repositório de teorias se você não coloca nada em prática. Então é muito importante esse conhecimento experimental, você aprender e colocar em prática, porque algumas pessoas acham que nunca estão preparadas para colocar em prática aquilo que elas querem fazer. Então se enchem de instrução, de orientação e aí não conseguem colocar nada em prática porque acham que nunca estão preparados. De fato, você nunca estará 100%. Por isso esse caminho da maestria é um caminho de desenvolvimento. Cada vez você vai melhorar mais, cada vez você vai aperfeiçoar. Então é importante que você coloque tudo aquilo que você aprender em prática para que você tenha o conhecimento e para que você possa experimentar novas maneiras também de fazer as coisas. Afinal de contas, 1 é melhor do que 0. Então você precisa sair do lugar, você precisa praticar. Ninguém aprende a nadar, por exemplo, em livros, ou jogar futebol, ou andar de bicicleta, ou dirigir. Você pode ter toda a teoria, mas se você não tem a prática, você não vai conseguir desenvolver aquela atividade. Outra chave muito importante também é a renúncia. Para você se dedicar a alguma coisa, você tem que renunciar a outra. Então essa palavra é uma palavra que aparentemente traz algo negativo, mas muito pelo contrário. Se você pensar, parar para pensar bem, você vai ver que a renúncia é algo bom. É quando você renuncia, você abre mão de algo bom para algo muito melhor. Então você não consegue fazer todas as coisas ao mesmo tempo. Você tem que ter foco, você tem que ter meta. Então você tem que priorizar. Para isso você tem que aprender a renunciar. Da mesma forma que você vai atingir um nível que você vai ter que abrir mão talvez de algumas amizades, você vai ter que abrir mão do ambiente que você frequentava. Então você vai atingir um outro patamar, um outro nível. Então você tem que abdicar de algumas coisas em prol de outras. Tem que aprender a renunciar. A quarta chave é a intencionalidade. Você tem que fazer as coisas com um propósito, você tem que ter uma meta clara, um objetivo específico, você tem que saber onde você quer chegar. Afinal de contas, nenhum vento é favorável para quem não sabe onde quer chegar. Então você tem que fazer as coisas com intencionalidade, você tem que saber o que você quer. Toda prática passa pelo pensamento, então o seu pensamento tem que alimentar as coisas que você quer fazer de acordo com o seu propósito. Antes de efetuar qualquer movimento, o cérebro ele processa primeiro essas informações. Então, quanto mais claras forem as informações que você alimentar no seu cérebro, melhor vai ser o seu movimento, melhor vai ser a sua prática. Então, você tem que fazer as coisas com intenção, com propósito, com uma direção daquilo que você quer. A última chave é o seu limite. Então, você precisa desafiar os seus limites, porque vai chegar um momento que as coisas se tornarão mais difíceis. Vai chegar um momento que vai dar vontade de parar, de voltar atrás, de você se acomodar numa zona de conforto. Mas você não pode parar por aí, porque você sempre vai ter capacidade de ir além. Então você precisa testar os seus limites. Numa academia, por exemplo, às vezes a gente fica impressionado com algumas pessoas que pegam uma carga muito alta de peso, mas essas pessoas começaram com peso leve e foram, aos poucos, aumentando a carga de peso. E o corpo foi absorvendo aquele exercício ali até eles chegarem numa carga alta. Então você precisa estar continuamente desafiando os seus limites, indo mais longe, testando os seus limites, porque certamente você tem uma capacidade muito maior do que aquilo que você definiu como limite para você, ok?